Oi, meus queridos alunos, eu estou aqui então para trabalhar com vocês sobre a crise de 1929. Nesse vídeo eu vou estar ajudando vocês tanto em História quanto Geografia, então prestem bem atenção. Para a gente entender um pouquinho sobre a crise de 1929, nós vamos ter que voltar um pouquinho no tempo. Então, nós vamos relembrar um pouquinho antes até da Primeira Guerra Mundial, lá na Europa. Estavam, nesse período de paz, antes da Primeira Guerra Mundial, que eles nem imaginavam que ia acontecer a Primeira Guerra Mundial, algumas alianças estavam se formando. Então, nós temos aqui a Tríplice Aliança, que era a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, que estavam se unindo, formando alianças fortes. E nós temos aqui a Tríplice Entente. A Tríplice Entente é a Grã-Bretanha, a França, o Império Russo, que estavam se unindo. Nós já tínhamos falado em sala de aula até mesmo ano passado, eu já falava para vocês que a Inglaterra, quando aconteceu a primeira Revolução Industrial, né, ela ficou muito forte. Então, quando aconteceu a segunda Revolução Industrial, onde que essa questão, a indústria passou para os demais países da Europa, quando a Alemanha se industrializou, houve um desgosto muito grande assim por parte da Inglaterra, porque aqui começou a ter uma rivalidade. A Alemanha começa a industrialização e começa bem, começa forte. Então há esse espírito de rivalidade. A França, da mesma forma, na Guerra Franco-Prussiana, em 1777, eles perdem uma parte do território. Então começa também essa questão de revanchismo contra a Alemanha. Tá? Então a Alemanha não estava aqui em bons lençóis. Aqui nós temos a Tríplice Aliança, né, que é a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. A Itália, quando começa a Primeira Guerra Mundial, ela não chega a participar, ela sai, ela fica neutra, tá? E aqui a Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia. Então, só para lembrar, a Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1919. Em 1917 estoura a Revolução Russa e a Rússia precisa sair então da Primeira Guerra Mundial. Como aqui para a Inglaterra e para a França, Estados Unidos, que estava neutro até aqui, emprestou dinheiro, se por acaso, e vendeu munição, muito equipamento, então se por acaso, com a saída da Rússia, a Inglaterra e a França vêm a perder, eles não vão pagar o que devem para os Estados Unidos. Então, Estados Unidos entra, no lugar da Rússia, e faz de tudo então para que Inglaterra e França vençam. Lembrando que o país perdedor, que no caso foi a Alemanha, até aqui então o acordo era que o país perdedor pagasse indenizações aos países vencedores. Então, para os Estados Unidos era muito importante que a Inglaterra e a França vencessem. Nós já falamos isso numa charge da remessa anterior, dessa questão dos países europeus dividirem a África. Por que eu estou colocando isso agora para vocês novamente? Porque isso aqui é um ponto de conflito. Os países dividindo a África, eles criaram disputa entre si dos melhores territórios africanos. E isso é motivo de briga também. Assim, foram vários motivos para acontecer a Primeira Guerra Mundial. Até vou voltar aqui para vocês verem. Essa região aqui é uma região de muita, principalmente essa região aqui, é de muita tensão. Então, o Império Russo tem interesse nessa região, o Império Austro-Húngaro tem interesse na região, os sérvios têm interesse nessa região. E isso aqui era um barril de pólvoras. E só precisava, então, de uma faísca, né, para que
tudo isso viesse a explodir. Então, se você ataca um desses países, por exemplo, um país da Tríplice Aliança, todos os outros países, vamos supor, se você ataca o Império Austro-Húngaro, a Alemanha vai se levantar para defender, né? Então, o que aconteceu? Vamos lá, nessa região aqui tão intensa. O príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro vai fazer uma visita ali e resolve passear com o carro aberto e ele acaba sendo assassinado. Então, a partir desse momento, houve um foco, foi um foco de tensão assim muito forte, né? Então a Rússia se ergueu para tomar as dores dos sérvios. Então o Império Austro-Húngaro iniciou a guerra, a Alemanha tomou as dores e inicia então a Primeira Guerra Mundial, tá? A partir do momento que a Rússia entra, então a Inglaterra e a França ficam do lado dela, né? Certo. Pessoal querido, então nós temos a Primeira Guerra Mundial, ela termina em 1919. A partir dali, de 1919 a 1929, né, são 10 anos em que a Europa tenta se reconstruir, ela está destruída por causa da Primeira Guerra Mundial. Então agora nós vamos para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, apesar de ter entrado na guerra, não recebe uma bomba. Então eles estão apenas recebendo dinheiro emprestado da Inglaterra, da França. Então aquilo que eles tinham emprestado, eles estavam recebendo. E em relação à indústria, vocês sabem que os Estados Unidos tem uma indústria de excelente qualidade. Os produtos que eles fabricavam duram muitos anos. E aqui, por exemplo, comprar uma geladeira, uma máquina de lavar roupa, durava 30 anos. Então, com o tempo, os moradores dos Estados Unidos tinham seus eletrodomésticos, aquilo que eles fabricavam de excelente qualidade, e Estados Unidos começou a Europa começou a se recuperar, não precisava mais da indústria norte-americana para tudo. Então, e o governo norte-americano, ele não queria intervir na indústria, e ao ponto assim de dizer, gente, vocês estão produzindo demais. Então, em nome do liberalismo, eles não falaram nada. E o que aconteceu? Aconteceu uma crise de superprodução. As indústrias tinham os estoques cheios, e com estoque cheio, sem venda, não tem como manter os empregados, né? Não tem saída, porque todo mundo tem esse eletrodoméstico, esse produto. Então, acaba acontecendo desemprego. A indústria acaba emprestando dinheiro de banco para pagar os empregados, e não consegue pagar o banco, então a indústria quebra, o banco quebra, há muito desemprego. Então, essa charge, eu escolhi ela porque achei bem legal que mostra isso, né? Então, essa crise de superprodução, a questão de não ter emprego, a queimo para manter os lucros, o patrão aqui tentando se desfazer desse super estoque de produtos, né? E aqui a população em greve, porque não tem emprego, então eles querem trabalhar, eles estão passando fome, miséria, né? Então estão gritando aqui, povo unidos jamais será vencido. Então, de fato, aqui a quebra da Bolsa de Valores, muitas pessoas investiam em ações das empresas, já que as empresas quebraram, essas ações já não valem mais nada, então os acionistas quebraram também. Então aqui estou mostrando para vocês uma foto dessa superprodução, os estoques de carros, geladeiras, enfim, de tudo, cheios e não tendo mais para quem vender. Com o desemprego, então as pessoas vão para a rua procurar emprego, né? E isso assim em massa, quebraram
bancos quebraram, empresas, muita gente desempregada. Aqui então é uma foto que mostra justamente o contraste, né, do período, um outdoor aqui do período que estava tudo bem, e em seguida com a quebra desse sonho americano e uma fila de desempregados. Mais uma fila de desempregados, tem fila de sopão, né, o pessoal com fome mesmo. E essa crise, ela ataca o mundo todo, porque eles vendiam e compravam coisas do mundo todo, então ela se torna uma crise mundial. Aqui, então, as lindas fotos da família americana, como eu mostrei aqui no slide anterior, agora é substituída por boa parte dos americanos estão nessa situação. E, queridos, passa-se 2029, 2030 e eles não conseguem sair dessa situação, entrando então na Grande Depressão, uma depressão mundial. Entra 1931, 32 e 33 e eles não saíram. Nas eleições nos Estados Unidos aparece um candidato que tem aqui então ainda o slide da Grande Depressão. E pessoal, essa Grande Depressão ataca aqui então o Brasil também. O Brasil era exportador de café e o presidente de 1930, que é o Getúlio Vargas, que pega justamente esse período, né, ele acaba comprando toda a produção de café e queimando, porque com muito café estocado, o café fica muito barato. Então, aqui até eu trouxe esse slide para vocês verem. O Brasil e a crise de 1929, o café representava 71% das exportações brasileiras e os grandes compradores eram os Estados Unidos. Outros produtos que compunham nossa pauta de exportação eram cacau e a banana. E em período de crise, a gente tira aquilo que é supérfluo. Como Estados Unidos e Europa estavam em crise, eles tiraram o que era supérfluo, era o café. Então aqui eles dizia-se que o Brasil possuía uma economia de sobremesa. Em épocas de dificuldade, a primeira coisa a cortar é o supérfluo. Infelizmente, a sobremesa é o supérfluo. E a sobremesa, então, aqui seria o café. Coisa que não tem necessidade, a primeira coisa a ser cortada. Então, aqui as sacas de café foram queimadas para conter a queda dos preços. Não ter todo aquele café no estoque, então acaba mantendo um preço bom. E daí os donos dos cafezais, como o café nesse período estava em crise, né? Acontece isso, então eles acabam investindo na indústria. Então, um período que o Brasil acaba recebendo esse investimento na industrialização. Pessoal, na Europa, como eles acabam de sair da Primeira Guerra Mundial, eles estavam se reconstruindo, né? Estoura também a Revolução Russa, onde, assim, por eles estarem com problemas, muitas pessoas achavam que então o socialismo seria a solução. Então tem greves, tem fome, tem muito problema na Europa. Então alguns países acharam que seria interessante um governo forte, totalitário no poder. Então cresce, tem espaço aqui para Mussolini e para Hitler crescerem, tá? Então muita gente apoiou porque eles achavam na época que essa seria a solução. Então aqui eu coloquei o totalitarismo, origem, Europa, fim da Primeira Guerra Mundial, eles estão com crise econômica, fome e miséria. Eles não recebem mais ajuda por causa da crise de 1929, eles não recebem ajuda dos Estados Unidos e a União Soviética começa a crescer o socialismo. Então o mundo passa a viver em clima de instabilidade, capitalismo ou socialismo, tá? Então os regimes totalitários, só para vocês entenderem aqui um pouquinho do contexto,
quando a Alemanha perde, ela tem que assinar um tratado onde que ela perde colônias, territórios, direito a ter exército grande, eles tinham só a permissão de ter um exército pequeno, não podiam investir em armamento, enfim, essa humilhação imposta tanto para a Alemanha quanto para a Itália, mas para a Alemanha, então eles tiveram que assinar esse Tratado de Versalhes, tá? Onde que dizia, era um tratado assim, muito humilhante para a Alemanha. Então, esse é o contexto do totalitarismo na Europa. Voltando aos Estados Unidos, então, lembrando da Grande Depressão um ano depois, né, da crise de 1929, eles não conseguem solucionar o problema em 1930, 31, 32, e surge então nesse período, o período de eleições para presidente nos Estados Unidos, e o candidato a presidente, Franklin Roosevelt, ele vem com uma proposta de New Deal, ou seja, reconstrução dos Estados Unidos e do mundo. É uma proposta bastante audaciosa. Então, ela é aceita, e essa proposta, então, gera emprego, né? E gera soluções, então, para o pessoal do campo, para o pessoal da indústria, né? Para a área agrícola, para a área industrial, para a geração de empregos. E a partir daí inicia, então, o processo de reconstrução dos Estados Unidos. Então, a partir do momento que é reconstruído os Estados Unidos, se reconstrói o mundo também. Então, esse presidente, ele acaba sendo reeleito, e ele tem 4 mandatos consecutivos no governo. Então, em 1945, ele vem a falecer durante a Segunda Guerra Mundial. Pessoal, é isso. Um forte abraço para vocês. Se vocês precisarem alguma ajuda, então vocês entram em contato, certo? Um beijo.